Na entrevista, eu fiquei pensando que será que eu vou fazer uma uma performance no lado de fora, sabe? Pensando o meu corpo encontrando o corpo de outras pessoas, ou o meu corpo encontrando, por exemplo, o campo ali da pracinha, sabe? E aí a minha intuição tava me dizendo muito mais sobre falar, usar desse momento que está sendo gravado para falar, para refletir. E essa experiência, né, que a gente está começando a elaborar aqui é um convite do Festival Plural. E eles me convidaram para falar sobre o contexto da quarentena. O retorno que eu dei para o pessoal do Festival Plural foi que eu falaria sobre cotidiano, cuidado de si e saúde mental. São 3 temas que passam pelo meu trabalho de uma forma, muitas das vezes, que eu nem trago isso no campo das palavras, assim, porque acaba sendo uma metodologia de pensar o meu trabalho. Como terapeuta ocupacional. Por isso eu não faço coisas que precisam ser quadradas. Geralmente, quando me pedem uma forma, eu levo um tempo, o meu próprio tempo, para conseguir atingir determinada forma. E pensar em cotidiano, eu venho aprendendo que é aprender a dar forma aos meus dias. Como assim dar forma aos meus dias? Assim como os dias, existem as horas, existem os anos, existem os séculos, existem os milênios, existem os segundos. E organizar os dias, organizar o nosso cotidiano é como fazer um ritual. E na terapia ocupacional existe o pensamento sobre os rituais, sobre como organizar atividades, como organizar os nossos dias para que sejam dias mais saudáveis, dias mais significativos. E falar sobre forma dos dias, eu sinto que é muito lento, é lento. É um processo lento. Não sei se de todas as pessoas. Para mim, é um processo muito lento de compreensão dos dias, assim. Eu preciso viver ciclos. Um dia é um ciclo, só que eu também acabo confiando em ciclos maiores do que um dia. E como confiar em ciclos maiores do que um dia? As sequências dos dias. As sequências dos dias nos ajudam a perceber aquilo que a gente pode vir a construir como um hábito. Vir a construir o hábito de fazer exercícios físicos. Vir a construir o hábito de desenhar. Construir o hábito de
estudar. Existem pessoas que nós todas precisamos prestar atenção em quais são as nossas habilidades, as nossas limitações. E o porquê que eu estou dizendo nós todos precisamos perceber quais são as nossas habilidades e as nossas limitações. Porque para várias pessoas essas limitações, que também são as nossas vulnerabilidades, são para além do invisível, são coisas que a gente pode ver. Uma pessoa, na minha vida, com 25 anos, estar aqui em Rio Bonito e perceber como eu posso passar os meus dias aqui. Sinto que o maior exercício que eu tenho aqui, dentre as atividades que eu consigo dar conta de fazer aqui, a socialização é a mais complexa de todas. Por que é a mais complexa de todas? Porque a linguagem também é uma maneira muito perceptível da gente perceber as nossas limitações. Em diversos momentos eu já ouvi pessoas dizendo que tem dificuldade de me chamar pelo nome que eu escolhi ser chamada, que é difícil. Ontem eu ouvi algo e que acabou me conectando à minha própria experiência de vida, que é: se é difícil para uma pessoa me chamar pelo nome que eu escolhi ser chamada, imagina como é difícil para esse corpo que escolhe esse nome. E aí eu estou dizendo isso porque é uma questão de linguagem e legitimação através da linguagem. Quando eu te digo que o meu pronome ele é feminino, dela, para ela, eu estou colocando o meu corpo em determinada via de pensamento e de ação no mundo. Se para outra pessoa, ainda que eu diga como eu me sinto mais confortável, para ela insiste em me chamar de uma maneira que eu já disse que não é confortável para mim, existe um limite aí nessa relação, que é um limite que eu não posso viver a minha vida colocando o dedo na cara das pessoas ou insistindo todos os dias da minha vida. Eu posso, só que a minha experiência é de confiar no passar do tempo. No entanto, o conhecimento que mais me interessa ao fazer esse vídeo, para além de compartilhar com as pessoas, é também um exercício de reflexão sobre o agora e, ao mesmo tempo, uma maneira de criar uma projeção para daqui a alguns anos de eu poder reassistir esse vídeo e perceber quais foram os marcos, as minhas maturações. Eu sinto que o meu trabalho como terapeuta ocupacional passa muito por esse lugar das maturações corporais que nós vivemos, das reflexões e abduções e
a conclusão da minha graduação como terapeuta ocupacional me possibilitou refletir muito o meu lugar no mundo. E muito a partir da minha experiência no contexto de saúde mental, de estar em um centro de atenção psicossocial, um serviço substitutivo, da atenção psicossocial, uma lógica de fazer saúde mental, né, através da reforma psiquiátrica, através da desconstrução dos manicômios. E nesse território da convivência, dentro da Praia Vermelha, né, do campus da UFRJ, ao lado do IPUB, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e ao lado do Felipe Pinel, um outro hospital psiquiátrico. Assim, uma região super marcada por saúde mental. E eu estava lá enquanto estagiária, em 2017, concluindo a minha graduação e podendo escrever a minha monografia. Eu estava começando a escrever um diário de bordo e muito em diálogo com a minha orientadora Renata Meca, que foi me ajudando a dar forma a esse trabalho de conclusão de curso. Dar forma no sentido de que quando no registro diário das experiências, na reflexão diária sobre as experiências, principalmente estar em convivência com as pessoas ditas loucas, me deu a possibilidade de eu mesma me reconhecer enquanto louca. Eu nunca tive um diagnóstico em saúde mental. No entanto, eu pude, enquanto estagiária de terapia ocupacional, cuidar das pessoas. E ali eu percebi que o cuidar se dava principalmente no lugar da presença, no lugar de estar junta com as outras pessoas. Saúde mental é algo que precisa ser trabalhado de uma maneira bastante cuidadosa. Pensar saúde mental é pensar sobre liberdade, é pensar sobre saúde do corpo também. Não é sobre trancar as pessoas. É sobre a gente conseguir construir redes de suporte entre as pessoas para que ninguém fique sozinha. Isso sobre ser uma pessoa sozinha, ou uma pessoa trancada, uma pessoa bloqueada, sabe? Uma pessoa cheia de couraças, sabe? Com os músculos todos tensionados, de uma maneira presa. Quando a gente estuda na graduação sobre comunicação alternativa, pensa-se muito sobre pessoas em situação de internação, pessoas com problemas vocais, com questões que não permitem, que não possibilitam que a pessoa se comunique, como eu estou me comunicando com você, através da voz, do ouvir. Só que eu também acredito que a comunicação alternativa é uma maneira de se comunicar para além desse contexto. Ali eu percebi que o primeiro passo era sobre escutar. Existem contextos que a gente vai precisar perceber que é sobre escutar apenas. Criam-se situações possíveis de falar, né? De se falar. Depende muito do que eu estava dizendo sobre a legitimação também, sobre como o corpo da pessoa é colocado e estigmatizado no mundo, né? Como um corpo doente, como um corpo transviado, como um corpo
obsceno, quando a gente se encontra com as vulnerabilidades das outras pessoas, para além das nossas vulnerabilidades, e a gente percebe que a gente precisa cuidar dessas pessoas, e que existe um exercício profissional, ético, e ao mesmo tempo existe um exercício que transcende a qualquer questão profissional, o exercício de se comunicar com as pessoas, de sentir empatia, de conseguir se relacionar de uma maneira justa, né? O julgamento definitivamente é o que bloqueia qualquer interação, assim, o pré-julgamento. Os nossos preconceitos são muitas consequências das nossas ignorâncias. Se a gente não pensa, se a gente não cria uma reflexão sobre determinadas situações e experiências de vida, a gente vai passando pelas coisas e a gente não digere as coisas, sabe? Vai virando um acúmulo de coisas que vão nos bloqueando e vão nos impossibilitando de ter agência no mundo. E para mim isso é sobre pensar em equidade. Uma maneira de agir com equidade é lutar contra a censura. No sentido de que quando a gente tem conhecimento sobre determinadas coisas, a gente precisa compartilhar esses conhecimentos. As estruturas manicomiais, elas também são subjetivas. Não são apenas tijolos, cimento, quartos isolados. Estruturas manicomiais também estão no nosso modo de pensar e reagir à diferença. Se tudo aquilo que é diferente a gente achar que precisa ser excluído do convívio social, precisaremos nos isolar completamente. Antes eu estava pensando sobre trazer um conteúdo mais histórico, de trazer datas, sobre trazer datas dos movimentos, dos momentos, dos marcos em saúde mental, da atenção psicossocial, do movimento de reforma psiquiátrica no Brasil. No entanto, eu percebi que compartilhando as coisas que eu penso, compartilhando as coisas que eu sinto, é uma maneira de falar sobre saúde mental também. Em determinado momento, há 2, 3 anos atrás, pensando num ciclo, né? E também no passar da vida. Eu me reconheci enquanto louca. Eu me perguntei, terapeuta ocupacional louca? Terapeuta preta ocupacional louca? Louca terapeuta ocupacional? Travesti terapeuta ocupacional? Louca travesti terapeuta ocupacional? Terapeuta ocupacional travesti louca? Naquele momento, eu estava pensando sobre ser bicha, bicha preta. Naquele momento, eu compreendia o meu corpo atravessando um momento, atravessando a possibilidade de ser bicha preta. Hoje, eu me percebo
eu percebo essa corpa muito mais atravessando o campo da travestilidade. E existem referências corporais que eu consigo pensar na Dandara, ver uma bicha preta, uma bicha passando na rua e eu era criança. Eu sou criança. Sempre serei, sempre existirá uma criança dentro de mim. Eu não tenho vergonha de dizer isso. No entanto, esse corpo era um corpo de criança. Eu via a bicha e eu ficava... Eu não sabia nem o que pensar, eu só olhava e prestava atenção e aquela presença me marcava. Hoje, presenças femininas, presenças masculinas também. No entanto, através do equilíbrio que eu venho buscando a minha vida e o passar dos dias, estou me cuidando para não me fechar em nenhuma identidade. Compreende? Muitas pessoas falam sobre vir a ser algo. Eu também falo sobre vir a ser algo. No entanto, sendo terapeuta ocupacional, eu percebi que eu faço aquilo que eu sou aquilo que eu faço. E uma professora muito querida, Carolina Alonso, que me deu disciplinas de ergonomia na UFRJ, ela dizia, assim como brincar está para as crianças, o trabalhar é para os adultos. E aí eu fico pensando nesse momento onde eu brinco a minha vida para o momento que eu começo a trabalhar na minha vida. E começar a trabalhar como terapeuta ocupacional na saúde mental, em outros contextos também. Trabalhando no Hospital dos Servidores e ali também, no mesmo estágio, trabalhar com crianças prematuras. Eu falo da minha experiência de estudar sobre anatomia. No entanto, também tiveram momentos como esse estágio no Hospital Federal dos Servidores, no Rio de Janeiro, de compreender assim, 2 marcos da vida. O nascer e o nascer prematuro, a mãe, a família, as profissionais que acompanham esse bebê, a idade adulta, idosa. E as questões que atravessam a convivência entre pessoas mais velhas, entre nós. Eu agradeço cada vez mais as possibilidades que a vida coloca para mim de estudar. Agradeço por estudar, agradeço por trabalhar, agradeço pela possibilidade de dançar, de ouvir, de conversar. Hoje eu agradeço principalmente pela possibilidade de fazer justiça. E fazer justiça é todo dia. Existe a institucionalidade da justiça, no entanto, existe a justiça cotidiana, que é buscar a equidade no convívio, nas atividades domésticas, no cuidado, sobre os vínculos, sobre a vida e sobre a morte, pois precisamos pensar também em maneiras de morrer mais saudáveis, maneiras de cuidar dos nossos corpos, cuidar das nossas exigências, cuidar das nossas relações, dos nossos vínculos pré-morte. A vida toda é atravessada por burocracias e institucionalidades. No entanto, a gente precisa contribuir de maneira a subverter, principalmente através da crítica institucional. Hoje eu trabalho enquanto uma profissional autônoma. Eu já brinquei muitas vezes nessa pracinha. Muitas vezes eu brinquei nessa pracinha.
Hoje ela tá completamente renovada, né? Deram uma reconstituída. Tá bem melhor, assim. No sentido estrutural, né? Tá cuidada. E já vi em várias festas, aniversário de Rio Bonito, sabe? O tempo não volta, as coisas não acontecem de uma mesma maneira, nunca. E as grades também são materiais. O tempo não volta, não volta. O tempo não volta.